Como lidar com perguntas difíceis na entrevista? Ó, se você, gente, não tem muita confiança com alguma pergunta difícil na entrevista, tem algumas perguntas que são meio cabulosas, né? Pô, parece que a pessoa tá perguntando ali para poder puxar o nosso tapete, para deixar a gente nervoso, ansioso, enfim. Então, se você não tiver muita confiança, aquela técnica lá que eu falei para vocês dos 2 minutos, vocês não precisam fazer, tá? Não precisam chegar nos 2 minutos. Pode ser um pouquinho mais objetivo. Aí não precisa também ser uma palavra, né, monossilábico aí também não. Mas não precisa se estender tanto, porque quanto mais a gente se estende, maiores são as chances de a gente ficar nervoso e tal. Então, toma cuidado com isso. Outro conselho que eu vou dar para vocês é, pô, perguntou uma coisa difícil para vocês numa entrevista, alguma coisa muito técnica da sua área, alguma coisa que você não sabe, ou aquela pergunta lá, que talvez, não sei se alguém tem alguma dificuldade com essa pergunta, se tiver me fala, tá? Que é, por que você saiu do último emprego? No meu treinamento eu ensino como responder se você pediu demissão, se você foi demitido, se você passou por uma demissão em massa, se foi um acordo. Eu ensino todos esses formatos no meu treinamento. Não sei se alguém tem dificuldade com isso. Mas é uma pergunta que às vezes é meio cabulosa, né? Pô, por que você saiu da última empresa? Por que você não está trabalhando ainda e tal? O que você vai fazer num cenário desse de uma pergunta difícil? Você tem que quebrar essa objeção. Você já sabe que talvez vai ser uma objeção no seu perfil, o fato de você talvez ter ficado muito tempo parado, de você estar tentando uma transição de carreira, enfim. E aí, com alguma história sua, de estudo, de dedicação, de formação, enfim, você vai tentar quebrar essa objeção. Você vai tentar fazer com que o recrutador, o gestor, te contrate. Quando a gente domina isso de quebra de objeção, a gente consegue nosso emprego em 51 dias. Porque a gente não está conseguindo emprego em 51 dias porque está tendo objeção em alguma parte do nosso processo. Então, quando a gente quebra isso, pronto, aí a gente deslancha. E a gente consegue emprego mais rápido, tá? E outro ponto aqui que eu queria dar de conselho para quem passa por um processo de entrevistas que tem uma pergunta difícil, uma pergunta cabulosa, é: quando acabar a entrevista, depois que você quebrou a objeção, depois que você contou suas histórias e tal, avalie se de fato aquela empresa é a melhor empresa para você estar trabalhando. Às vezes a gente fica meio, né? Ah, eu quero logo um emprego, quero um emprego 51 dias, tal. Pá. Achei a primeira proposta, eu vou aceitar. Toma cuidado com isso, toma cuidado com isso. Porque às vezes a gente acaba citando uma empresa que no processo seletivo já foi dando alguns sinais de que a cultura da empresa não era tão boa. Então, se na entrevista fizeram uma pergunta meio cabulosa, que você já fala, pô, qual o objetivo dessa pergunta? Fizeram essa pergunta aqui só para me deixar nervoso? Só para me deixar nervosa, ansiosa aqui na entrevista? Será que é assim o ambiente de trabalho? Você tem que perguntar isso. Se for assim o ambiente de trabalho, será que eu quero viver nesse ambiente de trabalho? E a partir do momento que você entende como conseguir emprego em 51 dias, você ganha confiança de que você não vai precisar ficar dependendo só daquela proposta de emprego. Você pode buscar outras propostas de emprego, uma empresa melhor para você, tá? Então, sempre faça essa reflexão se de fato a empresa que você encontrou, a empresa que você passou para a entrevista, se realmente ela é a melhor para você ter uma carreira rica de histórias. Por isso que o canal é Ricarreira, porque a ideia não é que as pessoas sejam ricas de dinheiro, é que tenham carreiras ricas de histórias, tá? É o meu grande objetivo aqui com vocês.